Boa noite, alunos. Nessa videoaula, a gente vai continuar falando a respeito da concepção. A gente vai passar rapidinho, né? Porque mudou um pouco o nosso cronograma. Então, a gente vai tentar ser mais rápido e mais breve nessa concepção aqui, nesse pré-dimensionamento, tá? Então, vou mostrar para vocês alguns meios que podem ser utilizados para fazer o pré-dimensionamento dos elementos estruturais, tá? Então, eu vou começar com as lajes. Eh, Isso não é regra, tá? Isso não é algo normatizado, como eu havia dito, tá? São alguns parâmetros que a gente pode utilizar para ter as dimensões da estrutura para começar o dimensionamento e verificar se esse dimensionamento está ok, se atende, tá? Então, na laje, o que vai importar para a gente é a espessura. Por quê? Porque a dimensão da laje, né, seria essas dimensões LY e LX, a gente define na hora do lançamento, né? Que na hora que a gente está limitando ali os elementos estruturais, como eu disse no outro vídeo, a gente já acaba determinando essas medidas da laje, tá? Então, o que a gente precisa realmente definir é a sua espessura. Então, o que que a gente faz? O valor da espessura dado por H, ele vai ser o valor do menor vão da laje, que é o LX, sempre é o LX, tá? Isso não é de acordo com o eixo, né, XY, tá? O LX, ele sempre vai ser o menor vão, independente se ele está na horizontal ou na vertical, tá? Como está aqui nessa imagem aqui. Então, LX sobre 40, né, vai me resultar aí no valor da espessura. Lembrando que esse valor, né, conforme a norma, né, a gente tem que respeitar alguns limites padronizados, tá? Então, na norma, ele vem descrevendo quais são as dimensões mínimas para essas lajes maciças. Então, a primeira aqui, o valor mínimo, né, para lajes de cobertura que não tenha balanço, tá? Depois a gente vai ver essa questão do balanço e tudo mais para frente, não pode ser menor que 7 centímetros, tá? Então, mesmo que eu encontre um valor inferior a 7 centímetros, né, para uma laje de cobertura que não tenha balanço, eu preciso adotar esse valor mínimo de 7 centímetros. Por exemplo, se eu encontrar aqui um valor de 5, né, eu preciso aí adotar um valor de 7 centímetros. Então, a gente tem de 8 para laje de piso não em balanço, ou seja, aquelas lajes de piso, né, de comum, 10 centímetros para lajes em balanço, 10 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 quilonewtons, 12 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 centímetros. Então, esses dois últimos aqui são para lajes de garagem, né? E esses outros aqui é para uma laje para outros fins, ok? Então, a gente tem que ficar atento com esses valores mínimos estabelecidos por norma, tá? Isso é importante a gente fazer essas verificações e também ter aquela noção que eu havia dito, né, de compatibilidade de projetos, que leve em consideração os projetos, né, hidráulicos e elétricos, ou seja, nessa laje aqui vai passar a tubulação e a gente precisa ter um pouco dessa noção também. Mas mais à frente, quando a gente for falar mesmo de laje maciça e tudo mais, a gente vai ver um pouco desses critérios. Bom, e aí nós temos as lajes nervuradas, né, que são essas lajes em que a gente tem vazios e nervuras, tá? Então ela tem uma redução aí de concreto, né? Ela não é toda feita de concreto armado, como uma laje maciça. Então a gente tem esses vazios intercalando aqui. Então, a espessura da laje, que seria essa altura total aqui, pegando da base da nervura até a sua capa, né, que a gente chama essa parte superior aqui de capa, eh, vai ser calculado como LX sobre 30, ok? Lembrando que LX é o menor vão da laje. Laje treliçadas, que é aquela laje pré-fabricada, né, onde a gente tem as vigotas, ok? E as lajotas, então, é um tipo de laje nervurada, onde a gente tem, em vez dos vazios aqui, a gente preenche com os tijolos, né? Um tijolo cerâmico, né? Ou até mesmo isopor, né? Que a gente chama de lajota. Então, esse valor de H, que é essa altura toda aqui, né? Vai ser LX sobre 25, ok? Então, isso aqui é só uma estimativa, né? É claro
que a gente tem que fazer o dimensionamento para verificar se essa dimensão vai atender, né? Obviamente, a gente também tem que verificar se atende os requisitos mínimos estabelecidos por norma, tá? Isso é importante a gente verificar também. Bom, com relação às vigas, tá? Isso também é muito importante, né? Isso aqui é só uma estimativa, ok? Então, as vigas, como eu havia dito, né, é um elemento linear, né? Então, o comprimento dela vai estar de acordo com o lançamento que a gente fez em projeto, na planta base, né, que é a planta arquitetônica. Então, a gente faz o lançamento, como eu mostrei no vídeo anterior, esse vai ser o comprimento da nossa viga. As vigas biapoiadas são aquelas vigas que estão apoiadas em dois apoios, né? Ou seja, em dois pilares. Então, aquele comprimento do vão, né, será o comprimento da viga, tá? E o que a gente precisa definir para o projeto, para o dimensionamento dessa peça, é a sua seção transversal, ou seja, a altura e a largura, ou seja, H e BW. Então, o BW, a gente vai ver, né, que é a largura da viga, a gente vai ver mais para frente como que a gente faz esse dimensionamento. Por que esse pré-dimensionamento? Porque ele vai estar relacionado com a parede, né, e a estética do ambiente. Então, a altura é o elemento principal, né, que vai resistir aos esforços, né, de flexão. É ele que é o primordial aí para resistir a esse esforço. Então, a gente faz uma estimativa pegando o vão dessa viga, tá? E divide por 10 a 12, tá? Então, assim, eu posso pegar um vão, né, sei lá, um vão de 100 de 200, né, centímetros, por exemplo, e dividir por 10, vou encontrar aí uma viga com altura de 20 centímetros, né? Ou posso dividir por 12, ok? E aí vai depender. Tem esse intervalinho aí que você pode fazer, tá bom? Normalmente é L sobre 10 que a gente acaba utilizando para o pré-dimensionamento dessas vigas biapoiadas. Quando a gente fala de viga contínua, que a viga tem mais de dois apoios, aí a história é diferente. A gente precisa fazer uma relação entre os vãos, tá? E aqui no caso a gente tem dois vãos, faz uma relaçãozinha entre eles, né? L1 sobre L2, verifica se está dentro dessa relação de 2/3 e 3 meios, né? E aí a gente pode jogar na formulazinha, tá? Lembrando que a gente vai utilizar na fórmula o vão médio. Então, a gente vai pegar esse vão, L1 e L2, dividir por 2 para determinar a altura dessa seção, tá? Assim, dependendo da situação, né, a gente pode tentar pegar o maior vão e jogar nessa relação, né? Mas o ideal é que a gente faça essa relaçãozinha aqui, ok? Bom, então, agora falando da questão da altura, né, mais especificamente, alguns detalhes, tá, a respeito da altura máxima da seção dessa viga, ok? No caso de apoios indiretos, tá, adotar uma altura maior ou igual à altura da viga apoiada. O que que isso significa? Se a minha viga ela não está apoiada em um pilar, ela está apoiada em uma outra viga, né, ou se tem uma viga apoiada em outra, né, a gente tem que tomar esse cuidado de uma altura, né, ser maior ou igual à altura da viga apoiada, ok? Ao adotar alturas de seções múltiplas de 5 centímetros com um mínimo de 25 centímetros, tá? É comum a gente fazer isso, né, para ficar mais fácil na hora da gente dispor das formas, no canteiro de obras, né? Não fazer, né, quebrado, valor quebrado, né, porque isso vai dificultar um pouco na hora da execução, tá? Isso não é regra, tá? É só para facilitar no processo de execução. Para vãos em torno de 6 metros e pé direito de 2,8 metros, usual, tá? Eh, E aí, falando a respeito da largura, tá? A gente acaba definindo essa largura, como eu havia dito, conforme a espessura da alvenaria que está sendo utilizada ali naquele projeto, tá? O valor mínimo é 12 centímetros, tá? Aí a recomendação prática é adotar a espessura de 3 para revestimento, tá? De cada face, em paredes de 25 de espessura e adotar 1,5
paredes com 15 centímetros de espessura, tá? Então, o que que acontece? A gente tem o bloco, né? E a gente tem os revestimentos da parede. Então, para a viga ficar embutida e não ficar com aquela saliência, né? A gente precisa, né? Considerar, né? Além da largura do tijolo, a espessura do revestimento que será adotado, tá? Então, para a gente fazer um pré-dimensionamento rápido, né, assim, sem conhecer, né, qual que vai ser realmente o revestimento, a gente pode adotar esses valores práticos aqui, ok? Uma coisa que deve ser observada, né, quando a gente faz esse pré-dimensionamento, e que vocês vão entender isso melhor no dimensionamento, é respeitar o cobrimento mínimo, né, que a gente precisa dispor no para proteger a armadura, né, principalmente os estribos e as barras longitudinais, e o espaçamento mínimo entre as barras, tá? Então, aqui está o detalhezinho do que seria isso, né? A gente tem o cobrimento aqui das duas faces, né? Cobrindo aqui o estribo, tá? Esse aqui é um corte da seção transversal, e a gente tem a distância entre as barras longitudinais, tá? Então, né, isso tudo tem que estar no comprimento, né, na largura total da minha viga, né? Então, é importante a gente também respeitar esses valores aí. Bom, então tá aqui uma representação, né, do que seria essa largura, do que a gente tem que observar na hora de definir essa largura. Então, a gente tem a alvenaria aqui com os blocos, e nós temos o revestimento aqui que está achurado, né? Então, o ideal é que a gente proteja, que essa viga fique embutida nessa parede, né? E aqui nós temos, né, a instalação hidráulica passando, né, cortando a laje, desculpa, e nós temos aqui a nossa viga, que ela fica um pouco retraída, ela não ocupa a largura toda da parede, justamente para que essa tubulação passe. Então, é interessante a gente ter essa visão, esse detalhe, né, para a gente tomar algumas atitudes na hora de adotar, né, as dimensões que a gente vai utilizar nesses projetos estruturais. Bom, para os pilares, a gente tem uma pré-definições, né, na norma, né, das suas dimensões mínimas que a gente precisa observar, que seria 19 centímetros, né, que é a regra geral, né, o pilar não pode, né, a sua menor dimensão mínima é 19 centímetros, não pode ser menor do que isso, mas tem alguma exceção que a norma permite que, tá, a mínima é 19 centímetros. Ah, mas não tem outra solução, eu preciso fazer menor que 19 centímetros. Ok, mas aí vai até 14 centímetros, porém você vai ter que colocar um fatorzinho aí majorando a sua carga, ok? Então, se eu tenho uma dimensão menor que 19 centímetros, né, eu tenho que aumentar a minha carga de solicitação na hora, na hora do no dimensionamento. Então, se eu tinha uma solicitação no meu pilar de 100 quilonewtons, eu vou multiplicar por esse fator que é gama N, né? Então, gama N, ele vai ser 1,95 menos 0,05 vezes B, que é a menor dimensão do pilar em centímetros. Então, a minha menor dimensão, por exemplo, é 20 por 15, então eu vou pegar o B de 15 centímetros, calcular aqui e definir qual que é o meu gama N, né? E aí, esse fatorzinho vai multiplicar na minha carga solicitante, ok? E é mais um fator, então eu vou elevar ainda mais a carga que está sendo solicitada nesse pilar, ok? Isso é questão de segurança, né? Porque a gente tem os problemas de flambagem, tem o problema da flexão ali no pilar, né? Ah, então, a gente tem várias instabilidades. Outra coisa que a norma fala, tá? Que a área mínima da seção transversal do pilar tem que ser menor ou igual a 360 centímetros quadrados, tá? Então, toma muito cuidado na hora de definir essas dimensões. Pode ser que no processo, né, de pré-dimensionamento do pilar, eu encontre uma área muito abaixo dessa, mas eu tenho que pegar essa de 360 centímetros quadrados, ok? A maior dimensão, muitas vezes definida
em função da arquitetura e a menor dimensão em função das cargas verticais estimadas. Então, a gente vai ver que tem essa questão, tá? A maior dimensão a gente vai tentar dispor de forma a reduzir, né, a quantidade de barras na estrutura, tá? De acordo com o vão. Né? Quanto maior o vão, maior a sua estação, enfim, e aí a gente dispõe a direção dessa maior dimensão, tá? Mas isso aí é questão de disposição, depois a gente vê isso mais para frente. Então, como que a gente. Uma das formas de pré-dimensionar o pilar é pelo processo geométrico, né, o processo das áreas de influência, tá? Então, a gente vai estimar as cargas, né, força normal, nos pilares através da área aqui, né, de influência, que a gente chama a área próxima aqui do pilar, tá? Então, cada pilar está associada a uma área de influência, né, o AI. Né? Então, esse pilar P tem essa área aqui. O que, que a gente faz? A gente tem essas linhas mais grossas aqui, são as vigas passando, ok? E aí, a gente divide, né, nesse espaço aqui, nesses quadrados, que provavelmente são lajes, né, em 4 partes, né, porque eu tenho 4 pilares. Então, essa arinha aqui que está próxima contribui para esse pilar que vai resistir a essa carguinha aqui. E assim por diante. Então, aí a gente faz essa segmentação, tá? Define aí, né, qual pedaço está indo, né, para cada pilar, que é influenciado, né, a área que influencia esse pilar, e a gente delimita e calcula aí, tá? Então, a definição das áreas de influência é traçar a mediatriz dos segmentos que unem os pilares. Então, aqui tem os segmentos que unem os pilares, a gente divide aqui esse segmento ao meio, tá? Faz isso para todos eles, né? Não necessariamente, né, precisa ter uma viga aqui, né? Eu disse que estaria passando uma viga aqui, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, e aí, o que que a gente faz em sequência, né? A gente, em seguida, estima a carga vertical que estará no edifício. Isso aqui é fazendo a estimativa da carga, peso próprio e a carga variável. Eu vou explicar isso mais à frente, o que seria essas cargas, tá? 12 quilonewtons por metro quadrado. Ah, mas eu já sei qual que é a carga. Ok, se você já sabe qual que é a carga, né, já fez a estimativa ali do seu projeto, qual que é a carga, usa essa que você estimou. Aqui é só para quando você está querendo fazer um cálculo rápido ali, para fazer o pré-dimensionamento né, desse pilar, dessa estrutura, tá? Sendo que você não tem muitas coisas definidas ainda e que é um processo mais rápido, ok? O ideal mesmo é usar as cargas que você já tem do projeto, ok? Então, a partir dessa carga, que é uma carga diária, né, como vocês viram, quilonewtons por metro quadrado, a gente determina, estima a força normal. Essa força normal, ela vai ser essa carga por área multiplicada pela área de influência, né, que vai tornar essa carga aqui por área em uma carga concentrada, e eu vou multiplicar por N, que é o número de pavimentos que está acima da seção analisada, ok? Então, com isso, eu tenho a carga atuando ali naquele pilar. E aí, o pré-dimensionamento da seção, né, do pilar, eu tenho que considerar o coeficiente, né, de majoração dessa carga NK, né, que eu acabei de calcular, que é multiplicando aqui, né, por um valorzinho gama, né, que vai ser de 1,8, 2,2 e 2,5, conforme a posição do pilar. Então, eu tenho pilares internos, de extremidade e de canto, tá? Esses pilares de extremidade pode ser chamado pilar de borda. Então, um desses aqui eu multiplico por NK, que vai me dar o meu NSD, que é a minha carga solicitante de cálculo, tá? Os pilares internos, só para vocês entenderem, os pilares internos são esses que estão mais no centro aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. São esses aqui que estão mais internos aqui à edificação. Os pilares de extremidade ou de borda são esses aqui. Estão posicionados na extremidade da edificação, tá? Recebem 3 linhas aqui, ó. Como se recebesse 3
vigas, né? O pilar interno, né, o de centro, né, recebe aqui 4. Enquanto o pilar de borda, que é esses aqui, né, de canto, desculpa, de canto, recebem 2, ok? Basicamente, né, o nome já traz, né, informação de onde se encontram esses pilares, né, de borda estão nos cantos ali, de extremidade, de canto, né, estão nos cantos da edificação, de bordas estão aqui nas bordas da edificação, né, mas não estão nas quinas, né, e os internos que estão dentro ali, né. Depois que a gente faz isso, né, a gente tem um cálculo aí que a gente precisa determinar a taxa de armadura, né, que leva em consideração a área, da seção bruta do concreto, que seria a seção da viga mesmo, né, da viga não, do pilar mesmo, tá, e a área total de armadura. Porém, a gente não tem esse essa essas dimensões, né, a gente teria que estimar essa taxa de armadura para fazer esse cálculo, tá. Então aqui a gente tem o NST, né, dividido por 0,85 vezes FCD, que seria a resistência, desculpa, resistência de compressão, de cálculo do concreto, tá. Então eu pego o FCK e divido por 1,4, tá, para determinar esse valor, mais a taxa de armadura vezes a tensão do aço, né, para deformação, né. Lembrando que a gente está utilizando o domínio 5, vou explicar mais à frente o que seria esse domínio, tá. Com a deformação de 0,002, ok? Então, a gente adota aí uma tensão, né, pode adotar sempre esse valor aqui, de 45 quilonewtons por metro por centímetro ao quadrado, né, sendo que a gente está utilizando CA 50. Então, fazendo isso, a gente determina a área do concreto, tá? E aí a gente não terminou, porque eu encontrei a área, verifico se ela está dentro do mínimo, né? Lembra que o mínimo da área é 360 centímetros ao quadrado. E a partir daí eu determino qual que vai ser a melhor dimensão ali para aquele pilar, ok? Então, quanto ao pré-dimensionamento é isso, tá? Eu não vou entrar no exercício aqui, tá, em si, e a gente vai passar para as sessões, tá? As ações, desculpa. Então, só falando um pouquinho, né, das ações, né, que estão atuando nas estruturas. Eu falei ali no pré-dimensionamento das ações ali, mas não tinha explicado essa parte que é um ponto importante aí para qualquer projeto de estruturas, tá? Uma estrutura deve ser dimensionada e executada de forma a desempenhar com eficácia as funções às quais foi concebida durante um período pré-estabelecido, tá? Tem isso também. A gente faz todas as definições, né? A gente tem que saber para que serve esse edifício, qual que é o intuito dela, né? Enfim, a gente tem todos esses requisitos que a gente precisa definir, né, em projeto para a gente começar o seu dimensionamento e a sua execução. Para isso, deve-se verificar condições que impeçam o seu colapso, condições que assegurem um adequado desempenho de serviço e ainda condições que assegurem a durabilidade. Então, nós temos 3 pontos importantes aqui a ser considerados, né? A gente tem o colapso, né, que a gente não quer que ocorra, né, na estrutura. O desempenho, né, em relação ao serviço, né, ao uso desse elemento, e com relação à durabilidade. A gente quer que a nossa estrutura seja durável. Essas condições e verificações devem obedecer a uma norma técnica, que, por sua vez, adota um método de cálculo. E qual norma técnica que a gente segue para a estrutura de concreto? A 6118. Então, a gente tem como definições que a ação é qualquer influência ou conjunto de influência capaz de produzir estados de tensão, deformação ou movimento de corpo rígido em uma estrutura. Então, a ação, né, é qualquer coisa que vai atuar ali na minha estrutura, né, criando essas influências nela. Então, geralmente um projeto e uma análise estrutural se inicia com a determinação
das cargas e ações atuantes na estrutura e nos seus elementos. E é a primeira coisa que a gente precisa vislumbrar, né? É claro que a gente precisa entender qual que é o uso, né, qual que vai ser a intenção do projeto, e vir determinando essas cargas e ações que irão atuar no projeto, tá? Assim, as ações podem ser classificadas como permanentes, variáveis e excepcionais. Então, o que seria uma carga permanente? Uma carga permanente é quando uma carga ela não varia ao longo da vida útil daquela edificação, tá? Então, é uma carga fixa, é uma carga que não tem uma variação, né, do seu valor. Então, a gente tem duas divisões aí, subclassificações, né? As ações permanentes diretas, que seria o peso próprio dos elementos, estrutural, elemento eh, eh, de construção, né? Então, a gente tem o peso da estrutura, peso do piso, peso da parede, do revestimento, acabamento, instalações, enfim. Então, tudo que é peso próprio, né, que teoricamente vai permanecer fixo na estrutura, né, é uma carga permanente, tá? Então, as ações permanentes e indiretas seriam aqueles recalques de apoio, proteção e a retração dos materiais, que ela, apesar de ocorrer diretamente naqueles elementos, né, elas ocorrem de forma indireta, né? Então, os apoios, né, elas, dependendo da estrutura, né, ela vai começar a recalcar, e aí vai ter esse valor de recalque, né, que vai ser uma carga ali constante ali, né, naquela edificação, enfim. Então, como que a gente pode definir esses pesos permanentes? Bom, todo material tem um peso específico. Então, a gente consegue definir o peso próprio dos elementos estruturais, os elementos construtivos de uma edificação. A gente pode pegar isso em especificação do fornecedor, né? Então, a gente pode ir no catálogo, verificar isso, ou até mesmo no próprio fornecedor, né? E, e ter essa informação, ou a gente pode utilizar a NBR 6120, que traz essas informações dos pesos específicos dos materiais comumente utilizados na edificação. Essa minha tabela aqui, eu acredito que ela esteja desatualizada, tá? Que a 6120 sofreu uma atualização recente, eu acredito que foi em 2020. Então, pode ser que tenha alguns valores aí diferentes, por exemplo, dos blocos, acho que tem mais blocos, enfim. Já estão todos segmentados por alvenaria, a norma agora ela ficou mais detalhada, né? Antigamente ela era mais enxuta, né? Agora ela está mais destrinchada, né? Agora ela fala das paredes de alvenaria, dos telhados, ela segmentou em cada parte dos elementos construtivos, né? Dos elementos que compõem uma edificação comumente. Então aí a gente tem esses pesos específicos já mais destrinchadinhos, bonitinhos aí para esses elementos. Então, aí eu coloquei alguns aí, mas eu sugiro que vocês consultem a norma atualizada. Bom, as ações variáveis, né, como o próprio nome diz, são ações que variam ao longo do tempo. Então, nós temos as ações é, é, que podem ter natureza, né? Podem ter natureza, intensidades normais ou natureza ou intensidades especiais. Nós temos as ações variáveis diretas, né, que são as cargas acidentais, né, ou as sobrecargas previstas para o uso da edificação. A ação do vento, consultar a NBR 6123. Ação da água, ações variáveis durante a construção. Ações variáveis indiretas, variações uniformes de temperatura, variações não uniformes de temperatura e ações dinâmicas. Bom, e aí falando das ações das cargas acidentais, né, elas estão relacionadas com o uso, o tipo de uso daquela edificação. Então, elas são cargas por áreas, também a gente encontra na NBR 6120, tá? Esses valores de carga.
Então, a gente tem para cada edifício, para cada fim, né, o valor dessas cargas. Então, eu coloquei aqui também algumas edifícios residenciais, né, então depende do local, do dormitório, sala, copa, cozinha e banheiro, 1,5 kg por metro quadrado. Nós temos restaurantes, 3 quilômetros por metro quadrado, então isso está muito relacionado com o seu fim, né? Quantidade de pessoas que passam ali, é provável que passem ali, móveis, enfim, né? Então, eles estimaram esses valores de carga que a gente pode utilizar no projeto. As ações do vento, né? A gente utiliza aí a NBR 6123 para determinar o valor desse vento. Em estruturas de concreto armado, a gente utiliza, a gente emprega mais, né, esse cálculo quando a gente tem um edifício com altura bem considerável, né, então a partir de quatro andares, a gente já começa a ter uma atuação do vento considerável e a gente precisa considerar, né, essa força. Então a gente calcula essa força dependendo de alguns fatores, né, o primeiro deles é a velocidade básica do vento, então na norma traz esse mapinha aqui do Brasil, onde a gente tem essas linhas aqui com os ventos básicos, tá? O vento básico aí, a gente consegue fazer as outras definições, tá? Isso aqui é a velocidade básica do vento, ok? No nosso caso aqui, né, se a gente for considerar curvelo, a gente poderia considerar um valor de 30 km por hora, né? Nós temos também os parâmetros da forma da edificação e existência de obstáculos em suas vizinhanças, parâmetros estatísticos que dependem da finalidade da edificação e parâmetros topográficos, né? Se a edificação está próximo de um talude, próximo de um morro, se é num lugar plano, enfim, isso tudo vai influenciar na força, né, e na atuação do vento. Eu não vou entrar em muitos detalhes com relação ao cálculo dessa força. E aí a gente tem, né, os fluxos de ar, né, sobre uma edificação, né, em planta aqui, né, a gente vê as setinhas de como esse fluxo funciona, o vento transversal, o vento longitudinal, né, a gente tem os ventos de sobrepressão, né, que atua sobre a face, né, do elemento, tá? Então ele atua com uma certa pressão no elemento, e a gente tem o elemento de sucção, né, que ele succiona o elemento ali. Aí nós temos a representação, né, dessas pressões internas também, que pode ser de sobrepressão e de sucção, né, da mesma forma, de sobrepressão ele atua sobre a superfície do elemento, enquanto de sucção ele é o contrário, puxando esses elementos. Nós temos também as ações excepcionais, né, que são aquelas que também vão variar com o tempo, né, como as ações variáveis, mas assumem valores significativos apenas durante uma fração muito pequena da vida útil da estrutura e, além disso, tem baixa probabilidade de ocorrência. Então, alguns exemplos de ações excepcionais é explosões, choques de veículos, tornados e furacões, incêndios e sismos excepcionais. Então, é algo bem, né, uma ação bem, como podemos dizer, né, ocorrendo de forma né, excepcional mesmo, né, e com uma baixa probabilidade de ocorrer, que vai ter uma variação muito significativa, né, em uma fração de tempo muito pequena. Então, aqui nós temos um gráfico, né, que vai correlacionar o comportamento dessas três ações, né? Então, as ações permanentes são ações que não variam com o tempo, tá? Então, aqui a gente tem o eixo vertical com as ações e uma linha do tempo, né, na horizontal. Então, eu percebo que as ações permanentes não variam com o tempo, né, muito pequena variação, enquanto as ações variáveis, né, a gente tem uma certa variação aqui ao longo do tempo, né, vento, fluxo de pessoas, né, chuva, carga de água, né, do reservatório que varia, né, então, cargas excepcionais, especiais, né, então são todas elas têm uma certa variação ao longo da vida útil dessa edificação. E as cargas excepcionais, né, percebam que são picos, né, bem, em uma faixa muito pequena de tempo, né, bem pontuais aqui, né, ao longo da vida útil dessa edificação. Então, a gente tem
quando a gente fala de valores das ações, a gente tem os valores característicos, que são os FCK, que são estabelecidos em função da variabilidade da sua intensidade. Então, quando a gente for, né, detalhar uma ação, né, uma carga, né, ela pode ser uma carga concentrada, ela pode ser uma carga em linha, né, uniformemente distribuída em um comprimento ou em uma área, tá? Então, a gente tem as ações excepcionais, que vai ser definida com essa letrinha G, e as ações variáveis com a letrinha Q. E nós temos os valores representativos, FR, que são definidos em função da combinação de ações para as verificações do estado limite último e para o estado limite de serviço. Então, os valores de cálculo, FT, que a gente vai ouvir muito, tá? São obtidos para as várias combinações a partir dos valores representativos, majorados pelos coeficientes de ponderação. Então, a gente vai utilizar os valores, a gente tem os valores característicos, que vão ser combinados de acordo com o estado limite, né, último ou de serviço, e a gente tem os coeficientes de ponderação, tá? Então, a gente tem o coeficiente gama F, né, que vai depender de três coeficientes, né? O gama F1, variabilidade das ações, gama F2, simultaneidade de ações, de atuação das ações, e gama F3, considera possíveis erros de avaliação dos efeitos, tá? Essas definições estão na NBR 6118, tá? Bem descrita lá. E a multiplicação do gama F1 e o gama F3 é representado por gama G ou por gama Q, que está na tabela 11.1 da NBR 6118, tá? Então, na tabelinha lá, já vem segmentado para os coeficientes de ponderação de carga permanente e de carga variável, tá? Então, a gente pega um desses valores para esse coeficiente. E o gama F2 é representado por essa letrinha grega aqui, né, com índice zero, que está na tabela 11.2 da NBR 6118. Peço que vocês dêem uma olhada e confira essa tabelinha. Então, agora a gente vai falar um pouco dos estados limites, tá? Então, o método que a NBR 6118 utiliza para fazer o dimensionamento das peças estruturais é o método dos estados limites, tá? Utiliza uma sistemática de dimensionamento que prevê a verificação da estrutura de uma edificação em várias situações extremas, caracterizadas por estado limite último e estado limite de serviço. Então, a garantia de estrutura estrutural no método de estado limites é traduzida pela equação da conformidade para cada seção da estrutura. Então, a solicitação de projeto obtida a partir de uma combinação de ações, cada uma majorada pelo coeficiente de ponderação, tem que ser menor ou igual que a resistência de projeto, que é função da resistência característica do material, FCK, minorada pelo coeficiente γm. Então, a gente tem a combinação das solicitações, né, que são as ações que a gente acabou de falar, né? Então, a gente pega aquelas cargas, né? Por exemplo, numa laje, quais são as cargas que estão atuando naquela laje? Lembrando, né, que a gente tem carga permanente e variável, então a gente faz uma combinação dessas cargas, considerando um coeficiente de majoração, ou seja, a gente vai aumentar esse valor de carga e vai comparar, né, com o valor a resistência de projeto do material, característica do material, que vai ser minorada por um coeficiente γm, ok? Então, quando a gente fala de estado limite último, LU, são aqueles relacionados com a segurança estrutural, ou seja, né, a ocorrência, né, do colapso total ou parcial daquela peça, sendo associada à falha de material, instabilidade de um elemento ou de um conjunto estrutural ou ainda movimento de um corpo rígido, tá? Então, a gente está levando essa estrutura ao seu último, né, digamos assim. Então, a gente faz a verificação da segurança estrutural, né? Então, a gente pega o valor combinado de solicitações, como eu disse anteriormente, e compara com o valor de resistência de projeto
né? Então, a gente tem que a resistência de projeto de um determinado material, ele vai ser a sua resistência característica dividido pelo seu coeficiente de minoração. Então, para o concreto, né, a gente tem que o FK vai ser o nosso FCK, e para o aço da armadura, o FK é igual ao FYK, que a gente pode ver também como FSK, tá? Então, o coeficiente de minoração, desculpa, para o concreto, ele é 1,4 e para o aço é 1,15. Então, toda vez que a gente for usar, a gente vai ver isso sempre. Eu já falei para vocês do FCK, né, do concreto, né? A gente tem vários tipos de concreto, né, com vários valores de FCK. E também falei do aço da armadura, né, o CA50, CA60, né? Então, esses são valores característicos desse material. E para a gente usar no dimensionamento, a gente precisa do valor de resistência de projeto, de cálculo. Então, a gente vai precisar minorar ele, ou seja, pegar o valor característico e dividir por esse coeficiente. Então, anotem aí esses coeficientes do concreto, 1,4, e do aço, 1,15. A gente tem, né, como eu disse, as combinações, tá? Que vai ser, né, combinar as ações permanentes com as ações variáveis, e vai depender do tipo de situação, né, de projeto que a gente está analisando. Então, a gente tem combinações últimas normais, últimas especiais, últimas de construção e últimas excepcionais. A gente vai utilizar mais aqui as últimas normais, tá? Que é para a vida útil da edificação, né? E essas combinações aqui, tá? Eu não vou citar elas, mas na 6118 a gente tem todas as combinações possíveis aqui, todas elas listadas. Quando a gente fala do estado limite de serviço, tá? A gente relaciona a capacidade da estrutura de desempenhar satisfatoriamente as funções às quais se destina. Então, a ocorrência desse tipo de estado limite pode prejudicar a aparência e a funcionabilidade de uma edificação, o conforto dos seus ocupantes e o funcionamento de equipamentos, bem como causar rachaduras e trincas em alvenarias e danos, diversos aportes, quadrilhas, enfim. Então, é uma questão né, de aparência, de estética da edificação, né, mas que também pode comprometer, né, a função, né, da edificações e também prejudicar ainda mais a durabilidade daquele elemento estrutural. Então, a gente vai sempre verificar, né, a condição de serviço, né, com a condição limite. E normalmente a gente faz essa verificação através do deslocamento desses elementos. Então, a gente tem os deslocamentos de projeto, que também dependem das combinações, então a gente também faz combinações para os estados limites de serviço, tá? A gente tem as combinações quase permanentes de serviço, combinações frequentes de serviço e combinações raras de serviço. Para cada uma, né, a gente tem uma determinada função, né? Para que a gente avalia isso? Também está descrito lá na NBR 6118, a gente depois vai entrar mais a fundo a respeito disso, quando a gente for falar mais a respeito dessas verificações de deslocamento. E nós temos a limite, né, que é estabelecida por norma, tá? Dependendo do tipo de elemento estrutural, a gente tem esses valores limites previstos em norma. Bom, aqui está detalhando um pouco mais a respeito das combinações de ações. Eu vou deixar aí como uma leitura para vocês, para não estender muito a questão do vídeo aqui, tá? Na norma vem descrevendo todas essas partes. Eu vou deixar aqui na descrição, né, qual página que está essas descrições para vocês lerem, tá? É muito importante a gente ter essa noção dessas combinações, tá? Para a gente poder saber realmente qual que é o valor de ação, né, que está atuando naquela edificação, tá bom? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.